Graça e paz a todos os meus irmãos, meus amigos, meus colegas de ministério. Graça e paz a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. E hoje nós estamos em mais um vídeo para ministrarmos a palavra de Deus, pois o objetivo aqui é ministrar a palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito maravilhoso. O assunto é avivamento espiritual. Esse assunto é um assunto maravilhoso. Claro que nós não vamos falar hoje sobre tudo de avivamento espiritual, mas vamos falar pelo menos alguma coisa que fale ao seu coração e que possa mover o seu coração, incendiar o seu coração, assim como Jesus, quando caminhava com os discípulos no caminho de Emaús, e mais tarde eles vieram a dizer: porventura, enquanto ele falava, não ardia os nossos corações? Quando nós falamos sobre avivamento espiritual, nós desejamos que o nosso coração possa arder de amor por Jesus. E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você neste momento, que está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, que diz assim a palavra de Deus: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quero ler mais uma vez esse texto com você, mas agora nós vamos lê-lo na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje. É um pouco diferente, mas um pouco mais esclarecedor. Diz assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Que linda essa versão da nova tradução da linguagem de hoje, como também a Revista e Corrigida, que é uma versão muito usada pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Esse estudo, meus irmãos, está baseado neste livro Avivamento Verdadeiro, que é do pastor Edson Queiroz. Nós lembramos com muito carinho do pastor Edson Queiroz, ele já partiu para a glória, e ele trabalhava esse material nos 40 dias de oração. Talvez você tenha esse material na sua casa e você possa ler essa primeira lição, que é muito interessante, falando sobre avivamento. O pastor Edson Queiroz, falando sobre avivamento, ele diz o seguinte: avivamento espiritual é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento à volta de comunhão com Deus. Então, o avivamento espiritual é quando nós nos voltamos para Deus, Quando nós desejamos a presença de Deus, quando nós queremos nos voltar para Deus, e isso começa a contagiar as pessoas que estão em volta de nós, e isso começa a contagiar a sociedade. Também Richard O. Roberts diz: avivamento é um extraordinário movimento do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. E é verdade, meus irmãos. Quando nós examinamos as histórias do avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história dos avivamentos também, vamos falar sobre alguns poucos avivalistas, nós podemos ver que avivamento espiritual é um assunto maravilhoso, é um assunto que nos chama muito a atenção, porque todos nós precisamos de avivamento espiritual, precisamos de despertamento espiritual, precisamos de uma renovação na nossa vida espiritual para estarmos nos renovando a cada dia a nossa aliança com o Senhor Deus, com o Senhor nosso Deus. Avivamento espiritual, ele visa a nossa edificação espiritual, a edificação espiritual dos crentes, mas o avivamento espiritual também visa glorificar a Deus, dar glórias para o Senhor Deus, e avivamento espiritual também visa ganhar pessoas para Jesus. Em todos os avivamentos espirituais, pessoas
foram contagiadas com a palavra de Deus e se converteram. O avivamento espiritual é, pois, então, uma volta, um retorno a Deus. E é o que a Bíblia fala em Apocalipse 2,4, quando Jesus fala à igreja de Éfeso: tenho, porém, uma coisa contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Então, o avivamento espiritual, meus irmãos, é quando nós retornamos ao nosso primeiro amor com Deus. Porque quando nos convertemos, nós amamos a Deus, queremos ganhar o mundo para Cristo, queremos louvar a Deus, queremos edificar os irmãos, mas com o passar do tempo, muitas vezes, nós caímos no marasmo, nós caímos na fraqueza espiritual, os pecados muitas vezes nos trazem fraqueza e muitas coisas acontecem na nossa vida que nos trazem desânimo. É tempo de um avivamento espiritual. Avivamento espiritual, então, é o retorno ao primeiro amor a Deus. No Antigo Testamento, nós temos a trajetória do povo de Israel, muitos avivamentos espirituais, muitos momentos em que o povo se afastava de Deus, que o povo pecava contra Deus, e naqueles momentos de avivamento espiritual, o povo se voltava para Deus e Deus se voltava para o povo. Um dos momentos, por exemplo, no Antigo Testamento que eu acho mais lindo foi quando Neemias estava reconstruindo. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Depois ele chamou os sacerdotes no capítulo 8 e manda que os sacerdotes ensinem a palavra. E diz a Bíblia que os sacerdotes ensinaram a palavra de 6 da manhã até o meio-dia. E diz que naquela ministração da palavra, o povo já muito não ouvia a palavra de Deus. E o povo começou a chorar e a se entristecer, porque eles estavam longe de Deus, longe da palavra de Deus. E Neemias disse: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E houve um grande despertamento espiritual no meio do povo de Deus. E nós poderíamos falar sobre tantos outros momentos de despertamento espiritual no meio do povo de Deus, mas nós precisamos falar também que o avivamento espiritual, ele traz o retorno para Deus, o retorno ao primeiro amor, como nós dissemos. Ele traz uma sensação muito grande, um desejo muito grande de arrependimento de pecados. Nós começamos a parar de olhar os pecados dos outros e começamos a olhar os nossos próprios pecados. Isso me lembra do profeta Isaías, que do capítulo 1 ao capítulo 5, ele dizia: ai daquelas cidades, ai daqueles povos, ai daquelas nações. Mas no capítulo 6 ele tem uma experiência com Deus e ele diz: ai de mim, ai de mim. Meus irmãos, o avivamento espiritual, ele faz com que a gente pare de olhar para os outros, ele faz com que nós possamos olhar para nós mesmos e dizer: ai de mim, que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Essa foi a sensação de Isaías, esse foi o arrependimento de Isaías, a confissão de Isaías. E naquele momento Isaías voltou-se para Deus, o Senhor o visitou, o anjo tocou-lhe com a tenaz, e Isaías depois pôde estar à disposição de Deus, quando Deus diz: a quem enviarei e quem irá por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías vive naquele momento um grande momento de despertamento espiritual. No Novo Testamento, o maior de todos os avivamentos acontece em Atos 2, que foi a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos que estavam em oração, que estavam em temor diante de Deus, estavam ali obedecendo aquilo que Jesus falou para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. E Jesus foi assunto aos céus e ele enviou então o seu Espírito Santo. Em Atos 2, nós vemos que eles foram recebidos de uma maneira poderosa pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que eles falaram em outras línguas, como o Espírito lhe permitiu que falassem, e aquelas pessoas estrangeiras que estavam ali ouviam na sua própria língua aqueles homens falarem das grandezas de Deus. Eles se voltaram para Deus, o avivamento, o Espírito Santo trouxe vida a eles e eles começaram a falar das grandezas de Deus. A partir daí, meus irmãos, nós podemos ver no livro de Atos que o avivamento não parou mais.
O avivamento aconteceu em muitos momentos no livro de Atos e na história da igreja, e até hoje Deus deseja trazer um avivamento espiritual sobre a vida de todo o seu povo. A igreja em Atos começou então aquele grande avivamento, começou aquele mover do Espírito e o Evangelho se espalhou por todo o mundo. O coração de Paulo, Barnabé, começou a queimar e o Espírito Santo os levantou ali no capítulo 13 do livro de Atos, quando eles saem então nas viagens missionárias pregando o Evangelho pelo mundo todo. Nós podemos lembrar também daqueles grandes homens que viveram na história dos avivamentos, e nós temos alguns nomes aqui: John e Charles Wesley, Charles Spurgeon, Dwight Lyman Moody, Charles Finney, George Miller, George Whitefield e tantos outros homens que experimentaram um grande avivamento e que fizeram uma grande diferença no seu tempo e na sua época, porque se permitiram ser usados poderosamente pelo Espírito Santo do Senhor. O avivamento espiritual não é um movimento apenas de curas e milagres, mas é um movimento de arrependimento, de abandono do pecado, de um retorno às orações intensas, de volta ao estudo da palavra de Deus, da centralização da palavra de Deus na vida do crente e de conversões em massa que vão acontecendo pelo mover e pela ação do Espírito Santo. No avivamento espiritual, então, há também um retorno ao temor de Deus, um retorno ao temor a Deus, né? Um retorno ao primeiro amor. Meus amados irmãos, precisamos orar para que Deus envie sobre nós um avivamento espiritual, um grande despertamento espiritual. Em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Em Efésios, Paulo está dizendo então que Deus pode fazer algo extraordinário nas nossas vidas pelo seu poder. E Deus é glorificado naquilo que Ele próprio faz. Deus quer fazer coisas grandes na minha vida. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Deus quer fazer coisas grandes na minha igreja. Deus quer fazer coisas grandes na sua igreja. Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas nós precisamos clamar a Deus. Aviva, Senhor, foi a palavra de Abacuque, o teu povo no meio dos anos. Então precisamos pedir a Deus que traga um avivamento verdadeiro, genuíno a nossas vidas, a nossa igreja e ao nosso povo. Deus quer que a sua igreja viva no poder e na direção do Espírito Santo. Deus deseja que nós sejamos testemunhas do Evangelho, como diz em Atos 1:8, mas recebereis poder e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus deseja salvar pessoas perdidas por todo o mundo. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus deseja ser glorificado em cada povo, em cada tribo, em cada nação, em cada língua. Deus deseja ser glorificado em toda a terra. Precisamos, meus irmãos, então orar e jejuar para que Deus traga um extraordinário avivamento sobre a nossa pátria e esse avivamento se espalhe por todo o mundo, principalmente nesse tempo de tanta oposição, nesse tempo de enfermidade, nesse tempo de pestes, nesse tempo quase que apocalíptico que nós estamos vivendo. Deus pode trazer um avivamento à sua igreja, um avivamento ao seu povo, uma transformação de vidas. Precisamos nos voltar para Deus, precisamos que a nossa nação se volte para Deus, precisamos espalhar o fogo do avivamento pelo mundo todo, porque o avivamento é o fogo de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas. Queremos vidas
avivadas, vidas renovadas, vidas transformadas por Cristo. Queremos ver casamentos restaurados, queremos ver a igreja animada, voltando-se para a oração e para o estudo da Bíblia. Isso me faz lembrar daquela música da Aline Barros, Tua Palavra, quando ela diz: quero fazer valer Tua Palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer Tua Palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Que lindo esse hino, meus irmãos. Cante esse hino para que Deus use a sua vida com um grande despertamento, com um grande avivamento espiritual, para que você possa dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos clamar com ousadia, precisamos pedir a Deus que nos dê ousadia no testemunhar da palavra de Deus. Precisamos pedir a Deus que Deus nos dê alegria, que Deus nos dê paz e que no poder do Espírito Santo nós possamos falar abertamente do amor e da graça de Cristo. Precisamos voltar ao primeiro amor e avivamento é isso. Avivamento é voltar ao primeiro amor. Precisamos orar, meus irmãos. Precisamos orar para que a Igreja de Jesus possa reviver um avivamento espiritual no seu coração. Precisamos orar para que Deus traga esse avivamento. Precisamos orar para que a praga do coronavírus seja vencida e essa praga possa cessar. Precisamos orar para que Deus pedindo a Deus que Deus venha a avivar, a despertar, a renovar a nossa aliança e o nosso coração. Pedir a Deus que Deus transforme a nossa nação, que Deus transforme as nossas igrejas, que Deus transforme as nossas vidas. Isso me faz lembrar daquele hino que diz: Deus, sara esta nação com o teu poder e com o óleo da tua unção. Precisamos pedir que Deus sare a nossa nação. Eu gostaria de terminar esse vídeo com uma palavra de Deus que está em 2 Crônicas, que você conhece bem, né? 7:14. Essa palavra de 2 Crônicas fala de avivamento e fala da nossa terra ser sarada. Diz assim a palavra de Deus em 2 Crônicas 7:14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15 diz: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Meus amados irmãos, precisamos orar, precisamos clamar a Deus, precisamos fazer como Abacuque: aviva, Senhor, o teu povo no meio dos anos. Vamos orar nesse momento? Querido Deus e querido Pai Celestial, graças te damos e louvamos teu nome por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Graças te damos, Senhor, por essa pequena meditação que fizemos, para que, ó Deus, o teu povo tenha acesso à tua palavra e possa pensar e clamar sobre esse tema do avivamento espiritual. Precisamos, ó Deus, de um mover no nosso coração, precisamos de um mover em nossas igrejas, precisamos de um mover do Senhor na nossa pátria e no mundo, Senhor, que está clamando por ti diante dessa tão triste doença que assola, Senhor, todos os cantos da nossa nação, e não só a nossa nação, como o mundo todo. Precisamos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor sare o mundo, que o Senhor faça essa praga cessar. Assim como, Pai, na tua palavra, Davi clamou a Deus e ofereceu sacrifícios ao Senhor, e diz o texto que a praga cessou. Em nome de Jesus, Senhor, que essa praga possa cessar, chamada coronavírus, e nós possamos, ó Deus, poder retornar às nossas vidas normais, retornar ao trabalho, retornar às nossas atividades na igreja e em todos os âmbitos dessa sociedade e de todo o mundo. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, e que estão passando por algum problema, não só esse problema, ó Pai, da quarentena, mas o problema, não só o problema do coronavírus, mas outros problemas de família, problemas, ó Pai,
espirituais, problemas de fraqueza espiritual, problema de pecado, problemas financeiros, ó Pai, seja de que cunho for, problemas familiares, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa dar graça e misericórdia. Se for doença, o Senhor cura em nome de Jesus, porque pelo poder de Jesus nós cremos na ação poderosa do Espírito Santo, atuando na vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Traz, ó Deus, um avivamento ao nosso coração, alegra o nosso coração, traz paz ao nosso coração e abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa ter um dia, uma noite de bênção e de paz na presença do Senhor. Gostaria de pedir a você, não se esqueça de inscrever no canal, de dar o seu like, as notificações no sininho, para que você possa nos ajudar. E Deus te abençoe, que você possa ser um instrumento de Deus e reviver esse avivamento espiritual. Porventura, enquanto Jesus falava, não ardia os nossos corações? Deus te abençoe.